O ano 2000 era ano de eleição para a presidência do Real Madrid, e o até então presidente Lorenzo Sanz achava que por ter conseguido ganhar a Liga dos Campeões naquele ano e 2 anos antes, seria fácil ser reeleito. Mas ele só não contava que o seu concorrente tivesse um plano infalível na manga. Eu sou presidente do Real Madrid, Luis Figo será jogador do Real Madrid. Um ídolo no Barcelona. Juega con Guardiola, atención para Figo que tiene mucho espacio, puede hacer daño, va a encarar a Julio César, le gana el 1 contra 1, puede disparar. Um traidor no Barcelona. Traidor, Judas, peseteiro, é o mínimo que se ouve dos adeptos do Barcelona sobre Luis Figo. Um ídolo no Real Madrid. El balón a Zidane, buena acción de Zidane, Figo, atención al centro de Figo, gol y gol. Ha marcado el Madrid, el centro chut de Figo, se ha ido directamente a la escuadra, ha marcado. Luiz Felipe Madeira Caeiro Figo é português. Nasceu na cidade de Lisboa, no dia 4 de novembro de 1972. Seu amor pelo futebol veio cedo, e aos 8 anos ele já jogava pelos Os Pastilhas, que é um clube de bairro da freguesia da Cova da Piedade, e também fazia parte de outras equipes da região. Aos 11 anos, o garoto já fazia parte das categorias de base do esporte em Lisboa. Com o passar do tempo, ele foi se destacando nos juniores, fez parte da seleção portuguesa sub-16 e conquistou alguns títulos nas categorias de base. Figo subiu para o profissional em 1989, mas demorou um pouquinho para conseguir se tornar titular e fazer uma boa sequência de jogos. Na temporada 93-94, ele começou a se destacar para valer e teve bons números, com 42 partidas, 11 gols e uma assistência. Em 94-95, ele também jogou muito e as grandes equipes da Europa já se interessaram pelo seu futebol, como a Juventus de Turim e o Parma da Itália. As equipes estavam tentando contratar o jovem português, e naquela época a liga italiana era a melhor do mundo. Todo mundo queria jogar lá nas grandes equipes, mas em 1995, Figo se envolveu em sua primeira polêmica envolvendo transferências. Motivo: Figo teria assinado com os 2 clubes da liga italiana ao mesmo tempo, o Parma e a Juventus, que com o vazamento das informações resultou em que o Figo fosse proibido de se transferir para um clube italiano por um período de 2 anos. No fim das contas, Figo não jogou nem por um nem por outro e ficou no Sporting, mas por pouco tempo. Isso porque, aproveitando essa janela de oportunidade, o Barcelona negociou com o Parma, porque os italianos teriam que esperar 2 anos caso quisessem contar com o Figo. Aí a equipe catalã pagou uma pequena quantia ao Sporting para contratar o Figo, 2,5 milhões de euros. Após isso, Figo foi transferido para o Barcelona e sua carreira começou a deslanchar de vez. No clube blaugrana, Figo protagonizou uma linda história. O sucesso na Catalunha foi tremendo. Ele foi o craque do time, chegou a ser capitão e teve suas temporadas mais goleadoras por lá. Em 1997, ganhou a Copa do Rei, a Supercopa da UEFA e o Campeonato Espanhol, sendo eleito o melhor jogador da La Liga e sendo bicampeão com o clube. Luis Figo, encara Figo, buscar una posición a Jul, l'ha trobat, Uma vez, ele até marcou um baita golaço contra o Real Madrid, jogando pelo Barça. de que toqui patir els últims minuts, perquè el Madrid tragui força i d'on sigui, encara que és francament difícil. Atenció, Figo, gol! Com as conquistas, Figo se tornou um dos principais jogadores do elenco. A torcida, a diretoria e os torcedores o ovacionavam por tudo que ele fazia com a camisa do clube. Uma vez, ele até zombou do Real Madrid enquanto festejava com a torcida blaugrana. Sua dupla casca de bala por lá era o Pep Guardiola, que naquela época tinha cabelo. Os dois eram grandes parceiros dentro e fora de campo, uma dupla dinâmica, como Batman e Robin. Guardiola não era lá um craque, mas era um bom jogador. Já Figo era um extra classe, jogava bonito e era extremamente talentoso. Apertura perfecta para Luis Figo, se desmarca Luis Enrique, también está pidiendo la pelota a Anderson. Continúa Figo, va a buscar el recorte dentro del área, hay peligro de gol. Figo, la vaselina, ¡qué golazo de Figo! ¡Qué golazo del portugués Luis Figo! Impresionante lo que acaba de hacer
El 7 del Barça, cómo la picó con la pierna izquierda, el recorte sensacional, extraordinario dentro del área y el primer... Só que, mesmo sendo o maior destaque do time, Figo era o que tinha um dos menores salários do Barça, segundo informações da época. Além disso, mesmo com o sucesso dele na liga, os Coolers não conseguiram desempenhar o mesmo papel na Champions League. Sofriam com eliminações precoces e viam o rival Real Madrid sair na frente conquistando 2 títulos em um período de 3 anos. O Real estava embalado e as eleições para a presidência estavam chegando. O presidente na época era o Lorenzo Sanz, e o cara estava confiante de que iria permanecer no cargo, porque conquistou 2 Champions em pouco tempo e estava com muita moral. Ele só não contava que um certo empresário, engenheiro civil e ex-político fosse aparecer no seu caminho. Presidente da ACS, Florentino Pérez tinha 52 anos e era sócio do Real Madrid há 40 anos na época. Ele era um amante de futebol e estava motivado a fazer história. Florentino sempre foi um fanático pelo Real Madrid, muito por influência do seu pai. Para ser eleito como presidente do Real Madrid, Pérez tinha um plano ousado. O seu ideal era tornar o time merengue em uma equipe diferente das outras. Uma equipe de outra galáxia, se assim podemos dizer. Uma equipe galáctica. Seu objetivo era ir em busca dos melhores jogadores do mundo na época, mas para isso ele precisava ser eleito. E para começar, ele ia atrás do melhor jogador em território espanhol. Na verdade, o melhor jogador do mundo naquele período. O camisa 7 do Barcelona, o craque do maior rival, o Luís Figo. Pérez chamou o ex-jogador português Paulo Futre para conversar em seu escritório e revelou seu plano, que só iria se candidatar caso tivesse Luís Figo ao seu lado. Futre lembrou a ele que a multa rescisória de Figo era de 60 milhões de euros, valores estratosféricos para a época, fora do normal, e Florentino Pérez simplesmente respondeu: "Eu pago". Se isso acontecesse, seria um marco no futebol, a maior transferência da história, e a partir daí a negociação para contratar Luís Figo e para Florentino Pérez ser eleito presidente do Real Madrid começou. Figo era o melhor jogador do mundo naquela época, e a sua multa rescisória era a mais cara entre todos. Tanto que nem mesmo ele acreditou que esse maluco do Florentino estivesse realmente disposto a realizar tal feito. Um tempo depois, o empresário de Figo, o José Veiga, conversou com Florentino Pérez e assinou um pré-contrato pela venda do jogador. Segundo ele, só assinou porque o Figo autorizou depois de ouvir todas as cláusulas. Figo não se sentia valorizado no Barcelona e pediu para que a diretoria do clube revesse seu contrato com uma possível melhoria salarial, o que acabou não acontecendo, porque o contrato dele tinha mais 3 anos de duração. O presidente do Barça na época, o Juan Gaspar, não via vantagem alguma em mexer nisso. Durante essa negociação, Luís Figo estava voando pela seleção portuguesa e a equipe estava disputando a Eurocopa daquele ano. O camisa 7 era o craque do time, fazendo grandes jogos e belos gols. Figo's having to operate even more attackingly now. He really hits that one. Oh, that is just sensational from Luís Figo. Seaman just stood and watched it and it flew in. Alberto Coelho is off the bench and applauding. Aproveitando um grande desempenho de Figo durante a Euro, o empresário resolveu dar um ultimato ao presidente do Barcelona e disse que se eles não fizessem um novo acordo, o Barcelona iria perder o Luís Figo. Nessa mesma hora, o então presidente do Barça, Juan Gaspar, disse, abre aspas, "Isso é impossível. Você está tentando negociar comigo. Está me chantageando. Se alguém pagar a multa rescisória, se alguém trouxer o cheque, eu pago a passagem de primeira classe para você e Luís Figo irá embora daqui de tapete vermelho. Traga o cheque da multa, porque eu não acredito que haja um clube no mundo que pague", fecha aspas. Quando o empresário de Figo revelou a ele tudo que o Juan Gaspar disse, o jogador ficou extremamente triste e desapontado, porque não se sentiu valorizado. A seleção portuguesa acabou caindo na semifinal da Eurocopa para a seleção francesa de Zinedine Zidane, e Luís Figo teve que retornar para o Barcelona. Àquela altura, já existia rumores de que ele estivesse insatisfeito, e não demorou muito para a imprensa espanhola descobrir que quem estava por trás e tinha um plano para tirar o jogador do Barcelona era na verdade o empresário Florentino Pérez. A notícia surgiu como uma bomba na Espanha, mas de início, obviamente que ninguém acreditou. Literalmente, ninguém acreditou. Nem os torcedores do Barcelona, nem os torcedores do Real Madrid, praticamente ninguém. Todos achavam que o jornal Cadena Ser estava zoando. Só que o jornalista que descobriu tudo ainda soltou uma fake news dizendo que o Florentino havia dito que se ele fosse presidente e o Figo não fosse para o Real Madrid, ele pagaria 1 ano da mensalidade de todos os sócios do clube. Aí, Florentino Pérez teve que sustentar essa bomba depois. Mas calma aí, jogador, deixa eu te contextualizar nos dias de hoje. Naquela época, o Luís Figo ir jogar no Real Madrid era como se o Lionel Messi de 2012 do famoso time tic-tac do técnico Pep Guardiola saísse do Barcelona para ir jogar no maior rival, no auge da carreira. Claro que todos diriam que era impossível. Em questão de peso, o caso Figo foi muito mais chocante do que a saída de Neymar para o PSG em 2017. Porque por um certo período, o Ney foi taxado apenas de mercenário pela torcida do Barça, mas não de traidor. Já o Figo foi taxado dos dois. E no caso do brasileiro, ele conseguiu reconquistar o respeito e a admiração dos torcedores dos Coolers. De volta aos anos 2000, depois que a bomba estourou nos jornais, faltava poucos dias para a eleição da presidência do Real Madrid.
e era o período de férias de verão para os jogadores. Quando Figo era entrevistado, ele não negava e nem confirmava as informações de que iria para o Real Madrid. Mas aí, meteram ele em uma saia justa. O jornal catalão Sport publicou uma manchete de que ele havia dito que nunca jogaria no Real. O Florentino Pérez ficou louco e pediu para o Figo dar uma entrevista para o jornal Marca de Madrid. No dia seguinte, o jornal Marca desmentiu o jornal Sport, com a seguinte frase dita por Figo, abre aspas, se ele ganhar a eleição, quem sabe o que pode acontecer, fecha aspas. Uma verdadeira bagunça. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, o Florentino Pérez deu uma entrevista coletiva e falou isso. Quero decirle a los socios que no hablemos más de este tema. Que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Y fíjese si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. Depois disso, todo mundo passou a acreditar. Figo realmente poderia ir para o Real Madrid. O concorrente de Florentino Pérez, o Lorenzo Sanz, precisou dar uma resposta para essa declaração e mandou o vídeo do Figo zombando dos madridistas para os sócios do clube. O negócio virou uma verdadeira guerra fria. Àquela altura, Figo passou a ser taxado de mercenário e os torcedores do Barcelona ficaram revoltados com o português. Para reverter isso, o jornal catalão Sport novamente fez sua graça e entrevistou o jogador de novo. Figo disse que não ia sair do Barcelona. Se Florentino Pérez ganhasse ou perdesse a eleição, não faria diferença alguma porque ele continuaria sendo jogador do Barça. Depois disso, Figo posou para fotos do jornal vestindo a camisa do clube blaugrana. Independentemente do que digam e publiquem, sou jogador do Barcelona e no dia 24 estarei no Camp Nou com a minha equipe, disse o jogador ao jornal. Alguns dias se passaram e enfim, o Florentino Pérez foi eleito como presidente do Real Madrid. A ansiedade para ver se o que ele havia dito era verdade tomou conta. Figo ia ou não ia para o Real Madrid? O jogador garantia para todos que ficaria no Barcelona e de que não iria para o Real. Porém, o português não fazia ideia de que existia uma cláusula de 30 milhões de euros caso ele descumprisse o contrato e não fosse para o Real Madrid. Figo não sabia porque não foi ele que assinou o contrato, e sim seu empresário. Então, junto de seu staff, Figo se reuniu com Florentino Pérez e o novo presidente do Real Madrid conversou bastante com ele e o convenceu depois que falou isso. Luiz, você é a minha estrela. Quero que jogue no Real Madrid. Não quero 30 milhões de euros. Quero que você seja a estrela do melhor time do mundo. Figo, que se sentia desvalorizado no Barcelona, pensou mais um pouco e viu que teria seu futebol reconhecido se fosse para o Real. Além disso, o Ari passaria a ganhar 4 vezes mais do que ganhava no Barça. E no dia 24 de julho de 2000, Luis Figo assinou um contrato oficial com o Real Madrid, válido por 6 anos. Florentino Pérez pagou 60 milhões de euros da multa rescisória de Figo, e aquela se tornou a transferência mais cara do mundo na época. Um valor absurdo, que muitos achavam impossível alguém ousar financiar isso. Mas nada impossível para o coroa Florentino Pérez. Ao lado de Pérez e de Stefano, Luis Figo foi apresentado oficialmente como jogador do Real, e a cara dele não era nada alegre. O craque ficou com a camisa 10, e foi a primeira estrela contratada para formar uma das equipes mais insanas do futebol. Figo então se tornou jogador do Real Madrid, e passou a ser taxado de traidor pela torcida do Barcelona, que ficou totalmente desapontada com o maior craque do time. Foi o fim de uma história que começou muito bonita. Me llaman traidor, pero quizás la gente que me llame traidor debe pensar que me ha traído a mí. Figo estreou no Real Madrid na Supercopa da UEFA contra o Galatasaray, onde o Real acabou perdendo, e ele marcou seu primeiro gol na estreia pelo Campeonato Espanhol contra o Valência. Além disso, deu algumas assistências em outras partidas. Mas só se falava em uma única coisa: no tão aguardado jogo entre Barcelona e Real Madrid, ou melhor dizendo, Barcelona contra Figo. 3 meses depois de deixar o time catalão, Figo iria estar frente a frente com a torcida do clube que era ídolo e se tornou um traidor. Com a volta dele ao Camp Nou, a torcida blaugrana já planejou uma recepção calorosa por Figo. No sabe lo que ha hecho con la afición del Barcelona y hoy lo va a tener crudo, vamos, para jugar al fútbol. No le puedo tirar nada porque está prohibido, pero si yo pudiera tirar una piedra o que fue cualquier cosa, lo escalabraba. Se falavam no Figo como se ele fosse um inimigo do Barcelona, e existia uma grande preocupação com a integridade física dele em campo, porque a torcida certamente não ia deixar barato o que ele fez. O policiamento foi reforçado nos arredores do estádio e também dentro de campo. Figo igual traidor, mentiroso, mercenário. Figo, você venderia a sua mãe se a conhecesse. Figo, seu traidor, bem-vindo ao inferno. Judas. Essas eram algumas das faixas da torcida do Barcelona para recepcioná-lo no Camp Nou. A maior revolta foi por ele ter dito que ficaria no Barça e ter tirado a foto com a camisa do clube no jornal Sport. Mas olha só como foi a recepção carinhosa dos torcedores do Barcelona para ele na cidade da Catalunha.
E a chegada ao estádio foi simplesmente caótica, com os policiais tendo que conduzi-lo por causa do medo de que alguma coisa pudesse acontecer ali. Os barcelonistas se sentiam enganados e traídos pelo Figo. No aquecimento e na entrada em campo, as vaias eram ensurdecedoras. Notas de dinheiro com o rosto dele escrito mercenário foram jogadas em campo, e o amor que os culés sentiam pelo Figo agora era ódio. Figo estava nitidamente tenso quando a bola rolou, e isso refletiu na sua performance em campo. Quando ele chegou próximo à bandeira de escanteio, garrafas, notas de dinheiro e tudo que era possível foi atirado em sua direção. Dentro dos 90 minutos, a torcida não parava de vaiar e a atmosfera no Camp Nou era pesada. As vaias só pararam para os gritos de gol, porque o Barcelona marcou 2 e venceu o Real Madrid por 2-0, o que aumentou ainda mais a satisfação na torcida blaugrana na hora de mostrar todo o amor e carinho que sentiam pelo Figo. O clima foi hostil do início ao fim. Só que essa não foi nem de longe a pior ida dele ao Camp Nou. Pouco tempo depois, algo pior aconteceu. Passado todo esse sufoco lá na Catalunha, se assim podemos dizer, Luís Figo continuou jogando muito bem pelo time do Real Madrid. Ele se adaptou rapidamente e fazia grandes jogos como camisa 10 do time. Makelele con Figo, entre varios, cómo se ha ido el portugués, puede ser un golazo. Numancia, cosa que no podrá hacer en este soberbio golpe franco directo ejecutado por Luís Figo. No ano 2000, somando as passagens por Barcelona e Real Madrid, Figo jogou muito e ninguém foi melhor que ele. O português foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football e recebeu a bola de ouro. Com a torcida do Real Madrid foi só amor. E o Real foi campeão do Campeonato Espanhol daquela temporada, 2000-2001. Mesmo com a grande pressão, Luís Figo jogou bem e correspondeu às expectativas. Naquela temporada pelo Real Madrid foram 50 jogos, 14 gols e 27 assistências. Na Champions, eles caíram na semifinal para o Bayern de Munique. Mas na temporada seguinte, o Real venceu o Barcelona na semifinal e venceu o Bayer Leverkusen na grande final. Conquistou mais uma Liga dos Campeões. Luís Figo acabou não indo ao Camp Nou no jogo da Champions porque estava suspenso por cartão amarelo. E nem no jogo do Campeonato Espanhol, porque estava com problemas musculares e desfalcou o Real em 6 partidas. Contra o Barça no Camp Nou foi uma delas. Mas calma que o Figo ainda retornou ao Camp Nou mais uma vez, para receber todo o carinho da torcida do Barça. Só que antes disso acontecer, Figo ainda era o melhor jogador em atividade na Espanha naquela época. E além da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona que sempre existiu, passou a ter aquele sentimento de raiva em ver a crescente do Real Madrid e a queda do Barça. O time catalão ficou 5 anos sem vencer títulos. A torcida pedia a saída do presidente Juan Gaspar. Enquanto isso, em Madrid, Florentino Pérez era aclamado pela torcida madridista. Naquele ano, o Coroa deu início ao seu ousado projeto chamado Galácticos. O Luís Figo foi o primeiro a chegar, e mais um monte de craques estavam a caminho. O francês Zinedine Zidane foi o segundo. O Zizou já era uma estrela consagrada no mundo da bola. E na temporada seguinte, 2002-2003, quem chegou foi o brasileiro Ronaldo Fenômeno, que já tinha jogado no Barcelona no passado. E isso também deixou boa parte da torcida blaugrana decepcionada. Porém, não dava nem pra comparar com o Figo, porque o R9 foi pro Real Madrid depois de um tempão, e antes disso ele era jogador da Inter de Milão, e não enganou a torcida, diferente do Figo. Aí, meu amigo, naquela temporada, foi a vez de mais um reencontro entre Barcelona e Luís Figo, dentro do Camp Nou. 2 anos depois, o sentimento da torcida catalã ainda era o mesmo. Na verdade, era pior, porque o Barça não estava bem e ainda não tinha o agravante da ida do Ronaldo Fenômeno pro Real Madrid, que também deixou o clima ainda mais tenso. Porém, o R9 não jogou aquela partida contra o Barça. Um brasileiro acabou desfalcando o time do Madrid, e sobrou pro Figo aguentar o tranco. Mas dessa vez ele foi ligeiro. Figo foi novamente recepcionado com todo o amor e carinho da torcida blaugrana. Com faixas de Judas pelo estádio, os barcelonistas estavam magoados. E sempre que o Figo pegava na bola, eram vaias e mais vaias. O camisa 10 era o batedor oficial de escanteios, e sempre que ele ia para a cobrança, diversos objetos eram atirados em campo como de costume. Só que numa dessas, Figo foi ligeiro e soube se aproveitar bem da situação, e faturou uma boa grana. Eu era responsável por bater os escanteios, e eu ia concentrado para fazer o meu trabalho da forma mais profissional possível. Mas chegou um momento em que não podia pela quantidade de objetos que caíram. Foi até bom pra mim, porque naquela altura, parece piada, mas naquela altura eu era patrocinado pela Coca-Cola,
E eu justamente vi uma garrafa de plástico da Coca-Cola e a peguei como se estivesse fazendo publicidade. Contou o Figo ao programa de esportistas. Ele tentou fazer a cobrança 3 vezes. Na terceira deu certo. E na batida quase fez o gol olímpico. Ahí va Figo y vuelven a caer los objetos sobre el córner. Ha ido la policía a esa zona. Pues todavía que hay alguno. Consiguió sacar Figo con mucha rosca. ¡Bonano! Madre mía. Imagina se faz, hein? A bola saiu e o Figo foi bater o outro escanteio. Dessa vez do outro lado. Mas por lá, os caras não perdoaram. A torcida não parava de jogar coisa em campo. O zagueiro Puyol era o único que pedia para os torcedores se acalmarem. Mas não adiantava. Pra você ter uma ideia, alguém jogou até mesmo a cabeça de um porco no gramado, próximo ao Figo. E a imagem ficou marcada na história do El Clássico e na traição do Figo com o Barça. O continilho é um prato típico espanhol. E anos mais tarde, o Figo até fez um comercial tirando um sarro do acontecido, onde ele lê um jornal e fala sobre o continilho. Até faz um pedido para comer um. Olha o nível da coisa, rapaziada. Os caras simplesmente jogaram uma cabeça de um porco. Não teve jeito. O clima era tão hostil e pesado que a partida foi interrompida por 15 minutos. Os jogadores desceram para o vestiário e precisaram da ajuda da polícia com os escudos para evitar que eles fossem atingidos pelos objetos. Depois de muita espera, os ânimos se acalmaram e os jogadores voltaram a campo. Figo novamente foi para a cobrança de escanteio e mais objetos foram lançados. Só que dessa vez ele conseguiu cobrar. A atmosfera do Camp Nou era daí para pior. No fim, o jogo terminou sem gols, 0-0, e a torcida do Barça mostrou tudo o que sentia pelo Figo de novo. Nas temporadas seguintes, o camisa 10 do Real Madrid jogou mais vezes contra o Barcelona e voltou ao Camp Nou em mais algumas oportunidades. E obviamente que nada mudou. Na verdade, a torcida blaugrana amenizou um pouco. Pararam de jogar coisas no gramado, mas as vaias seguiam em todos os jogos como de costume. Hernández disputa la pelota con Figo. David Beckham se va a llevar el balón Figo. Ao longo da história entre Real Madrid e Figo versus Barcelona e torcedores entre tapas e beijos, o jogador português ainda conseguiu marcar um gol contra o antigo time, durante uma partida no Santiago Bernabéu. Luís Figo deixou o Real Madrid em 2005, quando foi jogar na Inter de Milão e se aposentou dos gramados em 2009. Mas até hoje, a torcida do Barcelona não o perdoou pela sua traição.